A Guerra do Paraguai foi sem dúvida a maior guerra de toda a América do Sul. Essa guerra para sempre manchou a história do continente, incluindo a do Brasil. Vem comigo que eu vou explicar a vocês a história da Guerra do Paraguai. Antes de eu explicar sobre a guerra, vou explicar um pouco sobre os 4 participantes dessa guerra. Primeiro, é claro, temos o nosso querido Brasil Zil, que naquela época era o Império do Brasil, uma monarquia constitucional parlamentarista democrática, que tinha como seu imperador Dom Pedro II, que fazia parte da Casa Portuguesa de Bragança. Ele sucedeu seu pai Dom Pedro I aos 5 anos em 1831, depois que seu pai abdicou para ir lutar em uma guerra civil em Portugal, onde ele morreu mais tarde aos 35 anos de idade. Dom Pedro II era um monarca extremamente popular no Brasil. Na época, um detalhe, pessoal, mesmo o Brasil sendo grande, o império gigantesco, a população na época era cerca de 10 milhões de pessoas, a maioria dos quais viviam na região litorânea do país. E o Brasil também tinha disputas territoriais com muitos de seus vizinhos, tipo Argentina e Paraguai. O exército imperial brasileiro era bem pequeno na época, com apenas 18 mil homens. Para você ter uma noção, o exército atual tem cerca de 212 mil soldados, mas a Marinha Imperial Brasileira era super poderosa. O Brasil naquela época estava se desenvolvendo muito. Agora vamos para o Paraguai. O Paraguai era uma república, com seu presidente vitalício ditador Francisco Solano Lopes. Antes dele virar presidente do Paraguai, quem governava era seu pai, Carlos Antônio Lopes. Durante o mandato do seu pai, Solano viajou para a Europa, onde ele foi para países como França, Prússia, Reino Unido, etc., onde ele aprendeu muito sobre guerra, militarismo, etc. Foi também lá no Reino Unido onde ele conheceu sua esposa, Elisa Leite. Em 1862, Carlos Antônio Lopes morre e seu filho Solano é declarado novo presidente. Assim que ele assumiu, ele militarizou o Paraguai de uma forma chocante, aumentando o número para cerca de 61 mil soldados na ativa e quase 300 mil reservistas. O Paraguai havia virado, sem dúvida alguma, o país mais poderoso da região. Outro fato também é que o Paraguai era cheio de disputa territorial. E outra, o Paraguai não tinha acesso ao mar, algo que deixou Solano p***. O único jeito que a marinha paraguaia podia ir pro mar é pela Bacia do Prata. Mas galera, você tem que entender uma coisa, essa bacia causou inúmeras guerras no passado, que envolveu até mesmo o Brasil. Agora vamos para uma situação lá no Uruguai. No Uruguai estava tendo uma guerra civil entre os blancos, que era o partido no poder, e os colorados, que se revoltaram contra os blancos e agora queriam tomar o poder. O Brasil e a Argentina apoiaram os colorados. O Brasil até enviou o exército imperial para o combate lá no Uruguai, contra os blancos, dizendo que eles estavam fazendo coisas ruins com brasileiros que moravam lá. Mais tarde, os colorados saíram vitoriosos. Solano, que era um aliado dos blancos, ficou tão que ele havia mobilizado o exército nas fronteiras. A primeira ação hostil do Paraguai contra o Brasil foi quando eles capturaram um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda. A tripulação foi capturada, onde morreu mais tarde de fome em uma prisão paraguaia. Depois o Paraguai ataca o Mato Grosso e depois o Paraguai declara guerra ao Brasil, iniciando a Guerra do Paraguai. O exército imperial era bem pequeno na época, ou seja, não tinha soldados para defender a fronteira. Com isso, o Paraguai avançou cidade por cidade lá no Mato Grosso. O Brasil mandou alguns soldados para detê-los, mas, de novo, só 18 mil homens não era nada contra 61 mil mais 300 mil reservistas, né? O Paraguai, vendo que o Brasil mandou a maioria de seus soldados para o Mato Grosso, agora queria passar pela Argentina para invadir o Rio Grande do Sul. Porém, eles teriam que pedir permissão para a Argentina para passar. A Argentina recusou e então o Solano fica p***,
exército invade a Argentina, capturando rios e vilas. Isso faz a Argentina se juntar ao Brasil contra o Paraguai. E também naquela época os colorados haviam tomado o poder lá no Uruguai. E então, no dia 1º de maio de 1865, o Tratado da Tríplice Aliança foi assinado entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Os 3 países estavam bem despreparados para a guerra. Como eu falei antes, o Brasil tinha cerca de apenas 18 mil soldados. E então, para meio que melhorar a situação, foi necessário convocar os mais de 450 mil soldados da Guarda Nacional. Porém, galera, a Guarda Nacional, naquela época, era muito menos equipada e muito menos treinada que o Exército Imperial normal. Ou seja, esse plano falhou. Então, para ajudar a recrutar mais homens para a guerra, foi criado o Corpo de Voluntários da Pátria, para aumentar o número de soldados. E até que deu certo. No final, o Exército Imperial conseguiu mobilizar cerca de 152 mil soldados no total para a guerra. Inicialmente, o Corpo de Voluntários da Pátria era composto por homens que se alistaram por patriotismo, mas mais tarde também incluiu brasileiros com condições de vida não tão boas, escravos e ex-escravos. Isso é porque muitos deles foram prometidos um salário de 300 mil reais, a carta de alforria, que era a liberdade dos escravos, mais terra para plantar e para agricultura e ajuda no pós-guerra. A ponto de curiosidade, galera, um dos primeiros voluntários foi o nosso imperador Dom Pedro II, que queria servir e lutar pelo Brasil. Já a Argentina não conseguiu mobilizar tantos soldados assim, já que muitos argentinos não estavam afim de servir. E o Uruguai tinha mais ou menos 5 mil soldados. O Paraguai, depois disso, lança uma ofensiva na Argentina e partes do Rio Grande do Sul. Em resposta, o Brasil bloqueia a Bacia do Prata. Mais tarde também, o Paraguai lança um ataque surpresa contra uma frota brasileira na Bahia, iniciando assim a Batalha do Riachuelo. O objetivo do Paraguai com esse ataque surpresa era simples: capturar ou afundar o maior número de navios brasileiros possíveis e ter o total controle da Bacia do Prata. Porém, galera, como vocês sabem, a frota imperial brasileira era muito maior que a frota paraguaia. Ou seja, galera, é óbvio que quem venceu foi o Brasil, né? Paraguai só usou um navio de guerra para essa batalha e o Brasil tinha quantos? 9. Essa batalha foi muito importante porque essa batalha basicamente destruiu a marinha do Paraguai e fez eles recuarem de várias posições lá. Só que durante a ofensiva no Rio do Uruguai, o Paraguai estava indo até que bem. Eles avançaram cidade por cidade, vila por vila, até capturando Uruguaiana e chegando pertinho de território uruguaio. Isso foi até os aliados, composto por soldados brasileiros, argentinos e uruguaios, detê-los na Batalha de Jataí. Depois que o Paraguai perdeu a Batalha de Jataí, os aliados começaram uma contra-ofensiva para expulsar o Paraguai das regiões. O Brasil enviou vários soldados da Guarda Nacional para proteger suas fronteiras. Isso é porque, galera, como eu falei antes, a Guarda Nacional tinha um tamanho bom, 450 mil soldados. Porém, a maioria desses soldados não eram nada treinados e mal equipados. Ou seja, o número de soldados da Guarda Nacional que foram enviados para lá era muito pouco. E durante essa contraofensiva, os aliados conseguiram invadir o Paraguai, onde eles avançaram ilha por ilha e até capturando diversas fortalezas. Os paraguaios tentaram uma contraofensiva na cidade de Tuiuti, iniciando a maior batalha de toda a guerra e a maior batalha da América do Sul, aliás, a Batalha de Tuiuti, onde mais de 30 mil soldados brasileiros, argentinos e uruguaios lutaram com cerca de 23 mil soldados paraguaios. E no final, a vitória foi dos aliados. O exército paraguaio saiu dessa guerra completamente devastado. Cerca de 13 mil soldados paraguaios foram mortos nessa batalha. Depois da Batalha de Tuiuti, os aliados só avançaram em território paraguaio, capturando diversas fortalezas, cidades, vilas, etc. Tudo estava indo bem para os aliados e mal para o Paraguai. Ficou tão ruim que, eventualmente, Solano Lopes marcou um encontro com o presidente argentino na época, Bartolomé Mitre Martínez. Porém, galera, ambos não aceitaram as condições de um do outro e resultou em nada o Tratado de Paz.
Uma batalha bem conhecida foi a Batalha de Curupayty. Essa batalha foi bem custosa para os aliados, pois os paraguaios lançaram inúmeros ataques surpresas contra eles. Isso ferrou tanto com o exército dos dois que eles ficaram mais de um ano sem lançar contra-ofensiva nenhuma. E isso também causou certas discussões entre as lideranças dos três países. Uma pessoa muito conhecida assume o controle do exército brasileiro. Essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde ficou conhecido como o Duque de Caxias. Quando ele assumiu o controle do exército, ele imediatamente modernizou o exército, trazendo até balões que foram usados na Guerra Civil Americana para observar o território inimigo de longe. Sem contar também, galera, que vários soldados, não só do Brasil, mas de Argentina, Uruguai e Paraguai, estavam morrendo, sabe de quê? Não era nem na guerra, era de doença. Linha de frente no Paraguai era como? Era úmida, suja, cheia de bactérias, bichos, etc. E as posições do exército paraguaio que estava no Brasil, como é que ficou? Bem, galera, todos haviam sido expulsos do Brasil, com exceção de algumas partes. Agora a maioria da operação militar era só de soldados brasileiros. No entanto, o Duque de Caxias tinha um plano belo. O plano dele era simples. Ele ia fazer um cerco em Humaitá, ele ia bloquear, cortar acesso ao mar, para basicamente não chegar mais suprimentos e tomarem controle da fortaleza de Humaitá. E deu certo. Mais tarde, os aliados conseguiram tomar Humaitá. Solano Lopes havia fugido de lá e estava lá no norte. E enquanto isso, o exército imperial e aliados e a marinha imperial marcha até Assunção, que é a capital do Paraguai. Depois que essas frentes do Paraguai foram capturadas, o Duque de Caxias resolveu capturar o resto das fortalezas paraguaias para meio que facilitar a operação lá, sabe? Então o que é que acontece? Ele captura inúmeras fortalezas até que finalmente, no dia 1º de janeiro de 1869, o Brasil chega em Assunção. Para muitos, incluindo o Duque de Caxias, depois que a Assunção havia sido tomada, a guerra já havia acabado. Mas Solano Lopes, o rei desse xadrez, ainda estava vivo. Então o exército brasileiro resolveu persegui-lo. Nessa época, o Duque de Caxias deixa o comando do exército. E quem substituiu ele foi um homem chamado Luiz Felipe Maria Fernanda Gastão de Orleans, que era o marido da princesa Isabel. As últimas batalhas da guerra foram basicamente os soldados paraguaios tentando defender Solano Lopes dos soldados brasileiros que estavam perseguindo. Eventualmente, galera, chegou uma hora onde o Paraguai não tinha mais soldados para defender, porque tantos soldados paraguaios haviam sido ou mortos, ou feridos, ou capturados nessa guerra, sem contar também que o Paraguai estava praticamente cercado. E no dia 16 de agosto de 1869, a última batalha da guerra acontece. A Batalha de Acosta Nu. Essa batalha foi lutada por homens, mulheres e crianças. Eles mais ou menos os arrasaram e deu tempo de Solano Lopes fugir. Mas mais tarde, em Cerro Corá, o exército brasileiro organizou uma emboscada e finalmente ele havia sido pego. Ele foi ferido durante a emboscada, porém ele havia sobrevivido. Tentou atacar um general brasileiro, mas um soldado foi lá e atirou na cabeça dele. E finalmente a guerra oficialmente acabou. Como parte do Tratado de Paz, o que aconteceu? O exército paraguaio foi reduzido e o Paraguai teve que desistir de inúmeros territórios disputados que eles tinham entre Brasil e Argentina. No final de tudo, galera, os três países se deram mal, Brasil, Uruguai e Argentina, por vários motivos. Eles gastaram mais fortuna no exército e perderam vários soldados. O Brasil teve 50 mil soldados mortos, a Argentina teve cerca de 13 mil e o Uruguai 3 mil. Sem contar também que o Brasil teve que pagar uma dívida por causa dessa guerra. E outra coisa também que vocês têm que saber é que o exército imperial depois da guerra estava bem mais forte que o antigo. E vários desses soldados estavam se sentindo desprezados pelo imperador Dom Pedro II. Falando em Dom Pedro II, ele participou de inúmeras frentes lá na Guerra do Paraguai, onde ele deu inspiração para os militares brasileiros.
Dom Pedro II continuou sendo o imperador do Brasil até 1889, quando ele foi deposto em um golpe também conhecido como a Proclamação da República. A ponto de curiosidade, esse golpe teve a participação de vários soldados que lutaram na Guerra do Paraguai e não estavam tão felizes com o imperador não. Enfim, galera, essa é a história da Guerra do Paraguai. O que é que vocês acharam? Esse foi o vídeo de hoje, tamo junto e falou!